Nós vamos estudar hoje um tema que tem a ver com um alvo para ser alcançado, né? Nós precisamos alcançar um alvo, por isso esse alvo é o quê? É ganhar. Todos nós queremos ganhar, e talvez hoje, em uma perspectiva diferenciada, que o pastor Viribaldo vai trazer para a gente, perdendo para ganhar. Quero dizer que o nosso canal do YouTube da Igreja Batista Lindóia acabou tendo uma dificuldade e ele encontra-se fora do ar, né? Nós tivemos uma problemáticazinha e vai demorar para voltar. Enquanto isso, você que gosta de conectar na TV, pode usar o canal do pastor Ilquias Paim, e você vai continuar vendo o culto lá. No Facebook segue normal, nós vamos estar com todos ali, né, juntos aqui no Facebook. Já tem uma turma boa aqui no canal do YouTube. Quero dizer que você pode também interagir conosco, que a gente ouve você. A Débora Lizardo, por exemplo, já deu uma curtida lá, já deu um bom dia para a gente. Isso é muito bom. E no Facebook continua normal, dentro daquela página nossa. Normalmente você pode conectar conosco aqui em uma boa. Pastor Viribaldo, bom dia. Como é que está a coisa em casa com 2 bebês? Bom dia, pastor. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Graças a Deus estamos bem. Não está fácil estar com 2 bebezinhos, não é simples, mas Deus vai nos capacitando, Deus vai dando graça. Isso tem tudo a ver também com a nossa aula de hoje. Afinal, como diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, Deus nos supre nas nossas necessidades e tem suprido. Não tem sido fácil, mas naquilo que nós precisamos, Deus tem agido e tem dado graça. Bom, meus irmãos, como vocês devem saber, nós estamos estudando o livro de Filipenses. É uma carta de Paulo à igreja em Filipos, na qual ele apresenta muitas questões importantes. E hoje eu gostaria de falar a respeito do alvo a ser alcançado. De fato, todos nós temos alvos nas nossas vidas. Quando nós pensamos no nosso trabalho, eu sei que muitas vezes nós colocamos alvos para trabalharmos melhor, para trabalharmos de forma mais efetiva. Eu, particularmente, gosto de fazer listas de tarefas do que eu tenho que fazer no dia, para ir dando ok, e conforme eu alcanço os alvos, eu vou percebendo que eu estou indo no caminho certo. Também nas nossas finanças é importante fazermos alvos. Quando eu olho na questão financeira, é importante nós colocarmos alvos do que nós queremos. Se alguém quer comprar um carro, uma casa, se quer fazer uma viagem, apesar de estarmos nessa pandemia ser mais difícil, mas nós colocamos alvos para, vendo esses alvos, escolhermos perder para ganhar. De fato, nós vemos o que nós queremos ganhar realmente e decidimos perder em outras coisas. Então, muitas vezes, quem está com um projeto financeiro de comprar uma casa, comprar um carro, perde, deixa de fazer coisas, deixa de gastar tanto a fim de ganhar naquilo que deseja. E Paulo também tinha isso. Ele sabia investir a sua vida naquilo que mais importava. Paulo sabia o que ele realmente queria ganhar. Paulo sabia o seu propósito de vida. E nós temos bem claro isso, que Paulo, como apóstolo, havia entendido que a sua missão era pregar aos gentios. Este era o seu objetivo. Mas Paulo, como cristão, também tinha um objetivo maior, um objetivo mais importante que ele compartilha com cada um de nós. Nosso objetivo é sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Por isso nós temos que Jesus é nosso alvo. E não somente cantando, meu alvo é Cristo, como muitas vezes nós cantamos, mas também em Filipenses 3, versículo 14, nós temos o que Paulo nos diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós temos este alvo. E por isso que Paulo, sabendo que prossegue para o alvo, pode nos dizer, conforme ele diz no versículo 17, irmãos, sede imitadores meus. Ele sabe que nós podemos imitá-lo, porque ele tem consciência que ele tem imitado a Jesus Cristo.
Mas Paulo nos dá algumas recomendações para nós buscarmos o alvo da maneira correta. Primeira recomendação nós vemos no texto. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura nos versículos 1 e 2. Diz assim Filipenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Interessante que Paulo aqui repete a mesma expressão, acautelai-vos, tomai cuidado, vigiai. Cuidado com quem? E aí ele usa 3 expressões: cães, maus obreiros e falsa circuncisão. De fato, o que ele indica aqui são os falsos mestres dentro da igreja. Os falsos mestres que estavam pregando a volta a práticas do judaísmo a fim de se esquecer a liberdade em Cristo. Por isso ele usa essas 3 expressões. Chama essas pessoas de cães, ironicamente, porque os judeus costumavam chamar os gentios de cães. Temos como exemplo lá em Mateus, capítulo 15, no qual nós vemos Jesus falando com a mulher cirofenícia, e dizendo, porventura tirará o pão da boca do filho e dará aos cachorros. Então havia essa ideia de que os gentios não passavam de cães. E Paulo inverte e diz, não, cão não é o gentio, cão é quem faz as coisas da forma errada. Não somente isso, mas também chama de maus obreiros, ou seja, aqueles que fazem a obra, mas a faz de maneira equivocada. E de fato nós temos bons obreiros e maus obreiros. Esses dias, pastor, eu estava mandei, pedindo recomendação, que tiver recomendação de pedreiro, né, a gente está para fazer uma obra. Como é importante nós termos recomendações de pessoas confiáveis, que fazem uma obra de qualidade. Mas no que diz respeito à igreja cristã, nós também precisamos. Também precisamos cuidar quem nós, entre aspas, contratamos para fazer esta obra. Com quem nós aprendemos e o que nós aprendemos. Afinal, assim como há maus pedreiros, há também maus obreiros dentro das igrejas de Jesus Cristo. E hoje nós temos que ter ainda mais cuidado. Hoje, cada vez mais, a internet não somente se torna uma bênção, né, por nós termos um alcance maior e uma propagação maior do Evangelho, mas se torna um problema, porque cada vez mais várias e várias oportunidades de se ouvir mensagens chegam até nós, e nem sempre é o Evangelho de Jesus Cristo que é pregado. Eu vi recentemente alguns pregadores de internet, pastor, e um deles chegava a afirmar assim, nós somos perfeitos. Interessante. Se olhar, né, será que ele tem fundamento bíblico? Se olhar aqui, Filipenses 3, versículo 15, diz, todos, pois, que somos perfeitos. Ora, Paulo está dizendo que é perfeito. Aparentemente, ele tem um fundamento bíblico. Mas se nós olharmos alguns versículos antes, no verso 12, Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então, muitas vezes, há maus obreiros, pregadores, que não ensinam a verdade, que usam parte da Bíblia e não pregam a Bíblia no seu todo, não pregam no contexto, não expõem a verdade do Evangelho. Por isso, precisamos ter cuidado com quem e o que nós estamos aprendendo. Precisamos fazer avaliações para entendermos, de fato, quem está pregando o Evangelho e quem não está. Avaliações de doutrina, avaliações do que está sendo ensinado. E eu acho que isso não é algo só do tempo de Paulo, é algo de hoje, né, pastor? Nós precisamos cuidar com os falsos ensinos. Pastor, tem algo para comentar a respeito disso? Veja bem, vivemos um momento em que muita gente fala muita coisa. Houve uma época que nós tínhamos a ausência de informação. Hoje nós vivemos uma poluição de informação. Nós temos informação o tempo todo, informações constantes o tempo todo. E aí você vai ver alguém fazendo um comentário sobre uma verdade bíblica, sobre um princípio bíblico,
mas dando também assim a sua interpretação e muitas vezes a sua intenção de justificação, de equívocos, de erros. Alguns usam, inclusive, com manipulação. E é muito complicado. Você hoje precisa ter discernimento espiritual, porque às vezes a gente olhando para alguns pregadores da internet, pastor William, a gente percebe que o cara começa lendo um texto, vai trabalhando o texto até direitinho, certinho. Lá no meio e quase no final é que ele coloca uma questão complicada, uma questão que às vezes se constitui até uma heresia, uma distorção, muitas vezes para a exploração econômica dos fiéis. Né? O indivíduo vai em uma direção de exposição bíblica razoável. Nós vamos perceber, inclusive, que são pessoas que conhecem a Bíblia. Eles conhecem, estudam a Bíblia. Por isso que quando Paulo chama de cães, eu olho para esse texto e não consigo ler como se Paulo estivesse falando com muita tranquilidade, acautelai-vos dos cães. Eu acho que Paulo se enche aqui emocionalmente. Cuidado com esses cachorros. Eu acho que ele mais ou menos se inflama. Porque quando a gente vê o Evangelho de Jesus sendo tratado de maneira parcial, de maneira a justificar e defender os interesses do indivíduo, com uma visão humanista de libertinagem, de uma liberdade que não é a liberdade cristã. Eu conversava essa semana com uma pessoa que falava exatamente isso, como as pessoas estão em busca das igrejas que pregam a graça leviana. A graça leviana, qual é essa graça? Tudo você pode fazer, não existe nenhuma limitação, a vida é sua, faça do jeito que você quiser, porque você está na graça de Jesus. E a gente vai perceber que não é assim. Jesus vai colocando. E quando o apóstolo Paulo fala da perfeição, que você traz muito bem, né? Se é que somos perfeitos, vamos ter que andar assim, assim, assim. Então, essa carta de hoje, ela é muito interessante e a gente precisa realmente vigiar até com o que é pregado dentro da igreja e dentro de igrejas até aparentemente sérias. Né? Eu sempre brinco aqui na Lindóia que se você me vir falar alguma coisa que não tem coerência com a Bíblia, por favor, fale comigo. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Não estou entendendo. Né? E você vai me admoestar em amor. Né? A gente precisa estar pautado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Interessante, pastor, que tempo atrás eu comentei com meus alunos lá da Fabapar e falei da nossa prática como igreja, né? Que se vier algum pastor pregar na nossa igreja e falar algo equivocado, o pastor Ilquias vai depois, né, ir lá na frente e falar, olha, isso que foi dito, a gente pensa diferente, ou, né, explicar se ficou mal explicado. Isso. E o pessoal se assustou, falou, eu não vou pregar na sua igreja, pastor. Eu falei, ora, mas é algo que todos nós deveríamos ter. Pregar o evangelho não é algo simples. Pregar o evangelho não deve ser algo feito de qualquer jeito. Pregar o evangelho exige que a gente se coloque diante de Deus e também busque estudar o texto. Então é importante a gente ter essa noção. Então é interessante isso que o pastor falou, é importantíssimo. Antes nós tínhamos uma falta de informação. Hoje nós temos um excesso. Há um livro que eu acho muito interessante que diz, ontem esponja, amanhã peneira. E a ideia é essa. No passado, as pessoas estavam acostumadas a empilharem dentro de si conhecimento. Ao tempo que as enciclopédias eram super importantes, quem não tinha uma coleção de enciclopédia na casa, uma Barça, uma enciclopédia britânica, aí ia lá e olhava, ali era a fonte do conhecimento. Hoje é tanto conhecimento que a gente precisa ser peneira e não esponja. Nós precisamos filtrar e observar o conhecimento que realmente é válido, aquilo que está sendo dito que tem fundamento. Isso é algo em todas as áreas. Até tempo atrás eu ouvi uma palestra muito legal, a história na era Google. E o historiador falando, olha, cada vez tem mais coisas, mais informações na internet, mas cada vez mais é importante o trabalho do historiador, para trazer o quê? Uma informação precisa, válida. O mesmo é com quem vê o evangelho com seriedade.
Cada vez mais tem pregações por aí, com certeza, mas cada vez mais se faz necessário pessoas que estudam o texto com profundidade para falar o que realmente o texto diz dentro do seu contexto. Então é algo essencial, algo fundamental que nós precisamos sim desenvolver dentro de nós. Bom, mas o texto continua e nos leva a pensar ainda mais. Vejamos os versículos seguintes. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Nós vemos aqui Paulo lembrando o que realmente importa. De fato, já no tempo dele havia, uma tendência às aparências, à imagem. A gente acha que isso é algo de hoje, isso é coisa das redes sociais. Não, desde o tempo de Paulo já havia. Pessoas que se engrandeciam, indicando a sua linhagem, uma linhagem especial por serem judeus, por serem desta ou daquela tribo. Não só Paulo traz isso. Nós temos, num contexto muito próximo a Paulo, o historiador Flávio Joséfo. O historiador Flávio Joséfo era judeu, foi levado a Roma, e mesmo em Roma ele escrevia lembrando da sua origem sacerdotal, lembrando da sua educação farisaica. O mesmo que Paulo fala aqui, mas Paulo inverte. Paulo não se orgulha, ele diz, eu poderia me orgulhar em tudo isso, mas não me orgulho, porque tem algo que vale mais. Isso é perda diante de Jesus Cristo. E nós devemos ver, então, que na nossa vida cristã, nós somos levados a renunciar muitas coisas que aparentemente são boas diante daquilo que realmente importa, que é Jesus Cristo. Claro que a religiosidade é um exemplo, mas nós podemos pegar outros exemplos também. Muitas coisas que nós consideramos importantes e que nós devemos ver como perda. De fato, na nossa vida, muitas vezes nós perdemos tempo correndo atrás daquilo que não importa e nos esquecemos daquilo que importa verdadeiramente. Tem uma frase, não lembro com precisão a frase, mas uma frase de C.S. Lewis que diz que aquilo que importa é o que é eterno. E de fato, se nós olharmos, diante da nossa vida, aquilo que nós fazemos, seja o que for, uma graduação que a gente faça, um carro que a gente queira comprar, qualquer coisa, é passageiro, é mínimo diante da eternidade que nós vamos passar com Deus. E é isso que nós precisamos perceber. Mas vejamos aqui que Paulo contrasta duas coisas, espírito e carne. Nós devemos estar no espírito e não na carne. Devemos entender que o mais importante é o quê? Como diz ali, adorar a Deus no espírito e se gloriar não na carne, mas em Cristo. É em Cristo que nós vamos ter a verdadeira glória. Nós seremos glorificados por Deus, porque nós que decidimos morrer com Cristo, seremos ressuscitados com Ele. Interessante que Paulo, então, mostra tudo aquilo que naquele tempo era importante. Circuncisão, linhagem israelita, a tribo a qual ele pertencia, não uma tribo qualquer, mas a de Benjamim, hebreu de hebreus, provavelmente aqui se refere a alguém versado na língua hebraica. Quanto à lei, fariseu, uma pessoa que até encontrar Jesus, dedicava a sua vida intensamente à sua religiosidade, mas que agora entendeu o que realmente importa. Fica o desafio para cada um de nós de entender que encontrar a Jesus implica necessariamente uma mudança radical dos nossos valores, mas também dos nossos investimentos. Pastor Uquias. Antes de avançar desse encontrar Jesus e fazer esses investimentos, tem uma contribuição aqui da Cristiane da Costa Lima. Ela diz assim, assim como em épocas atrás, as escrituras e o interpretar da Bíblia era apenas do clero.
Hoje temos livre acesso à Bíblia, mas alguns não leem a Bíblia, ouvem pregações, até reproduzem sem estudo se está ou não conforme a palavra de Deus. Então, essa ação de receber Jesus traz em nós a ação do Espírito Santo. E a gente vai perceber que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Logo, nós temos hoje livre acesso ao Pai. Todos nós podemos interpretar a palavra. Agora, é importante que a gente estude a palavra. Quando nós não estudamos a palavra, a gente reproduz coisas que são bonitas, talvez que soem bem aos ouvidos, mas a gente não olha para o texto bíblico. Quando o apóstolo Paulo vai colocando exatamente isso, né? Eu abro mão dos meus privilégios. Quando o pastor Vilibaldo citou o texto no versículo 5, que ele era hebreu, ele era fariseu, guardador da lei, zeloso pelas coisas da lei, e ele abre mão de tudo isso. Ele está dizendo o seguinte: abro mão da religiosidade para poder servir ao Senhor e servir ao próximo. Às vezes nós não abrimos mão da nossa religiosidade para servir ao próximo, servir ao outro. Eu contei, acho que foi no sermão de domingo passado, aquele senhor que eu conversei com ele na porta de um pronto-socorro. E eu estava ali, né, com esse blazer, conversamos ali e tal, ele chegou fumando um cigarro e precisando abrir o coração. E eu ouvi e deixei ele falar, e lógico, o fedor do cigarro me incomodava. Eu não estava satisfeito ali, não estava feliz ali. Mas eu continuei sorrindo, conversando com ele, conversei, fiz uma colocação, uma ministração, e ele se sentindo bem, quase no final, no meio da conversa, foi que eu disse que eu era pastor evangélico, então tinha atendido muitas pessoas com essa temática. E aí eu vi que, de uma maneira muito disfarçada, ele pegou o cigarro aqui e jogou fora e continuou conversando comigo. Agora, se a minha religiosidade... Eu sei que o cigarro faz mal à saúde, né? Não tem nada a ver com religião, na verdade, é uma questão de saúde. Mas se eu já pudesse deixar bem claro que o fedor estava me incomodando, talvez ele tivesse se distanciado. Quando Paulo abre mão desses privilégios porque ele quer ganhar, né? Ele vai dizendo que o que para mim era perda transformou-se em lucro. E aquilo que era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Cristo Jesus deve ser o centro da vida cristã. E os princípios de Cristo precisam ser vividos. Então, Paulo vai falando à igreja de Filipenses, que era uma igreja muito boa. Nós vamos ver no final do capítulo 4, né, pastor Vini? Uma igreja maravilhosa, uma igreja sensível, uma igreja acolhedora, uma igreja contribuidora, abençoou tanto o ministério do Paulo, mas ele diz assim, olha, eu não quero ganhar nada, o que eu quero é servir a Jesus, porque minha vida está em suas mãos. A pergunta que eu faço a você, o que é que você tem procurado ganhar? Né? Talvez você esteja querendo ganhar alguma coisa. José de Carvalho diz assim, precisamos ser cristãos, berianos, confrontar o que é dito com o que diz a palavra. Confrontar em amor o que é dito com o que a palavra diz. Então, nós temos que conhecer a palavra. Se não conhecermos, nós não temos como confrontar em amor e em abençoar os outros, né, pastor Vini? Isso mesmo. E nós precisamos entender. Nossa missão é abençoar os outros, porque nossa missão é levar o evangelho adiante. É isso que deve estar como motivação da nossa vida. Por isso que Paulo, eu pulo alguns versículos agora, versículos 12 a 14, Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo, eu não tenho a perfeição. Veja, se ele está dizendo não ter perfeição, é porque ser judeu, ser da linhagem de Israel, ser da tribo de Benjamim, ser hebreu de hebreus, ser fariseu, isso não levou ele à perfeição. E de fato ele sabe que a perfeição não é alcançável em vida. Somente é perfeito Jesus Cristo. Mas a perfeição, ou seja, o próprio Cristo, é o nosso alvo. Por isso que Jesus Cristo diz lá em Mateus, capítulo 5, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Nós temos Deus como alvo, nós temos Cristo como alvo. Nós não seremos em vida como a Cristo ou como a Deus, mas nós precisamos dia a dia darmos cada vez um passo adiante para nos aproximarmos daquele que nós devemos ser como. E aqui é interessante que Paulo diz que para prosseguir, o que ele faz? Esqueço-me das coisas que para trás fico e avança para que estão diante. Interessante que nosso autor, aqui da EBD, fala que muitas vezes o passado se torna uma escravidão para nós. Uma escravidão não somente de saudosismo, e às vezes a gente olha para o passado com muita saudade, né, querendo, como era bom aquele tempo, né, como era bom o tempo de outrora. E às vezes é um passado também de murmuração, de reclamação. Então a gente tem essas duas formas de lidar. A gente tem essa saudade, mas também, às vezes até um rancor, um ressentimento em relação ao passado. Nós precisamos deixar o passado para trás. Nós precisamos olhar para frente. E somente olhar para trás, para, como diz o texto de Lamentações 3, trazer à memória o que nos dá esperança. Precisamos deixar para trás ou aquele desejo de voltarmos no tempo, ou ainda aquele ódio ou sentimento ruim em relação a algo que já aconteceu. Isso é importante, meus irmãos, ainda mais considerando o tempo no qual nós estamos. Um tempo de ansiedade, um tempo de tristeza profunda, um tempo onde muitos estão sofrendo, inclusive de depressão. E esse olhar para trás da forma errada intensifica essas doenças da alma. Nós precisamos deixar o ressentimento, deixarmos o saudosismo e trabalharmos a gratidão no nosso coração. Quando olharmos para o passado, precisamos olhar a partir de Jesus Cristo. Veja bem, olhar para o passado a partir de Jesus e prosseguindo para o alvo. Quando eu estudei hermenêutica e exegese bíblica, nós tínhamos uma tarefa, descobrir qual a ideia que se repete na parte do texto. E essa parte do texto que o pastor Vire leu, de 12 a 16, aparecem mais de 6 vezes a ideia: prosseguir, avançar, uma coisa faço, né? Avançando, prossigo para o alvo, andando de acordo. Então aqui há uma ideia repetida de que nós nunca devemos nos conformar com a situação espiritual que vivemos. Quando o pastor diz que a partir de Jesus, olhando para trás, a partir de Jesus, vivendo Jesus no presente e prospectando a minha vida com Jesus. Paulo diz assim, não que eu tenha já recebido e que tenha obtido a perfeição, não, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós fomos conquistados por Cristo Jesus para alguma coisa. Eu me lembro quando nós estudamos como igreja aquele livro Uma Vida com Propósito. Ficou muito claro que nós não estamos onde estamos, não somos o que somos, por acaso. Deus tinha um propósito nisso. E o propósito é Cristo Jesus em vós, esperança
da glória. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E nós precisamos prosseguir, avançar, amando como Jesus amou, servindo como Jesus servia, dando a atenção que Jesus dava. E aí Jesus vai nos usar. E aí a gente vai perceber que a gente começa a corresponder àquilo pelo que nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Prosseguindo para o alvo, cumprindo essa vocação soberana de Deus. E todos nós temos essa vocação. Algumas pessoas pensam que os vocacionados são só os pastores, só aqueles que fizeram seminário, só aqueles que fizeram alguma coisa, um concílio. Todos nós temos uma vocação soberana em Cristo Jesus. Olha só, isso que o pastor Ilquias nos indicou é essencial. Olhar para o texto e ver o que o texto está nos trazendo. De fato, é a partir desta perspectiva que o pastor nos trouxe que a gente deve ver aquele versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Que sentimento? De que eu preciso avançar. Dentro do seu contexto, sem querer interromper, né? Todos vós que sois ser perfeito, alguma coisa assim? Somos perfeitos. Somos perfeitos. A Alessi, ela traz um comentário dentro dessa palavra, não quero deixar passar. Como seres humanos, é difícil ser perfeito, mas centrados em Jesus, conseguimos buscar dia a dia. E para isso temos a palavra para nos aperfeiçoar. Isso mesmo, é o aperfeiçoamento aqui. Então, talvez Paulo estivesse, inclusive, sendo irônico, né? Já que a gente já é perfeito. Mas a ideia aqui é que essa perfeição é algo que nós trabalhamos na nossa vida. É algo que a gente desenvolve. É assim como a santidade. Nós, biblicamente, somos chamados de santos, mas não que sejamos plenamente santos, não somos sem pecado ainda. Seremos junto com Cristo, mas nós buscamos a santificação. Por isso, ser perfeito não quer dizer que nós não venhamos a errar. Nós somos perfeitos no sentido que estamos buscando a perfeição. Nisso é importante nós cuidarmos. Então, muitos pregadores têm falado que cristão não peca, e infelizmente isso tem sido ensinado. Cristão peca sim. Porque se cristão não pecasse, cristão nem estaria no mundo, já estaria na glória com Deus. Nós estamos aqui para buscar apresentar o evangelho para os outros, mas também para aperfeiçoarmos a Jesus Cristo dentro de nós. Que o pastor nos trouxe essa imagem. Nós estamos, portanto, andando. Essa imagem que Paulo nos traz. Avançar, andar. Um movimento, ou seja, uma mudança que nós devemos ter. E se nós olharmos os versículos seguintes a essa perícope, essa passagem, que é o 17 e 18, mantém essa imagem. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, olha só a imagem que Paulo traz. Aqueles que andam conosco e aqueles que andam entre nós. Ou seja, aqueles que andam junto, que estão no mesmo propósito, e aqueles que andam, mas não estão no mesmo propósito. Ou seja, não estão andando para a frente. Estão aparentemente conosco, mas não estão de fato. Em seguida, ele nos traz a explicação do nosso objetivo e do falso objetivo que muitas vezes nós temos. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não andamos nessa vida para alcançar coisas terrenas, para termos glória em coisas materiais. Nós andamos nessa vida para alcançarmos a glória na nossa pátria celestial, quando seremos então glorificados com Cristo. Por isso ele segue, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Veja que coroa aqui não traz a ideia de um rei. A coroa aqui é a grinalda da coroação olímpica.
Paulo está dizendo, eu avanço, eu caminho, eu continuo a minha maratona, e a minha coroa, aquilo que eu posso me gloriar, são vocês. São o fruto do meu trabalho. Ou seja, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo, como o pastor Eliquias disse, para o outro, para que vocês possam conhecer a Deus através de mim. Isso. O Aparecido, lá de Umuarama, que está sempre conosco aos domingos, um abraço, Sidão, ele diz assim, ele faz um comentário, pastor Vira, a Bíblia Plenitude, lá nos comentários Verdade em Ação, diz o seguinte: reconheça que a busca apenas de Deus é a marca autenticada da verdadeira maturidade espiritual. Aqueles que oferecem alternativas baratas para conhecer a Cristo tornam-se seus inimigos. E é tudo o que diz respeito aqui ao versículo 18, quando Paulo vai falar chorando. Interessante que Paulo sente a postura daqueles que estão entre nós, mas que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da salvação. Veja, estão em nosso meio, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, na sua busca desenfreada pelo prazer, e se preocupam apenas com as coisas desse mundo. Tem muita gente, inclusive no tempo de pandemia, preocupado com as coisas desse mundo, preocupados com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com a sua casa. Eu estou feliz aqui, alguns irmãos que trabalham na área de móveis e de reforma de ambientes e de cortina e tal, estão muito bem, graças a Deus, porque o povo começou a ficar mais em casa e começou a perceber que precisa trocar isso, precisa trocar aquilo. Então está sendo bom, graças a Deus. Esse é um mercado que continua crescendo, né? Mas não estou dizendo que é errado fazer isso. Isso deve ser feito, mas não pode deixar de olhar as coisas de Deus. Paulo fala com uma certa tristeza, uma profunda tristeza, mas ele diz que essas pessoas estão no caminho da perdição. O destino deles é a perdição. Aí o que é que fica para a gente é como é que está a nossa atenção? Nós temos dado atenção às coisas de Deus também? Aquela máxima, né, cristã, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, está sendo a realidade na sua vida? Ou você tem buscado as outras coisas primeiro? Se der um tempinho, você vai reservar para as coisas de Deus. Eu acho até que, para você que nos ouve nessa manhã, você nem precisava ouvir isso. Porque se você está conectado conosco aqui, você está buscando primeiro o reino de Deus. Talvez quem devesse ouvir isso, com certeza não vai se conectar nesse horário no estudo bíblico, né? É uma pena. Mas vamos orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles e possa trazê-los de volta aos pés de Jesus. De fato, interessante as inversões que Paulo nos apresenta. Ao longo do texto, então, ele vai trazendo esses falsos pregadores que nos levam, de fato, a chorar, nos entristecer, a vermos a graça de Deus sendo promovida da forma equivocada. Como o Aparecido nos trouxe, interessante da gente ver isso, que a nossa justiça vem de Deus. Então, nós precisamos ter em Deus o nosso foco. Também é interessante, pastor, que o texto continua e ele fala, né, a minha coroa, em referência aos irmãos em Filipos. E em seguida, o versículo 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ninguém sabe exatamente, né, o que ele estava querendo dizer com isso, mas é interessante nós vermos aqui duas mulheres, Evódia e Sintique, que são referência, são liderança dentro dessa igreja, duas líderes. A gente não sabe o que havia se passado entre uma e outra, mas Paulo já lembra a importância das duas
concordarem, estarem juntas em união, em unidade. Em seguida ele fala: a ti, fiel companheiro de julgo. Aqui o termo é Sísigos. Talvez seja o próprio nome deste irmão. Assim como haviam nomes que tinham significado, como Onésimo, que aparece lá na carta de Filemão, que significa útil, talvez Sísigos fosse o nome deste irmão, que era um companheiro de Paulo. Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Interessante, então, que Paulo se preocupa com uma igreja que não está dividida, mas que pensa conjuntamente, que está em comunhão e que prega a verdade do Evangelho. Assim, em seguida, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um texto essencial para os nossos dias de hoje, no qual a ansiedade tem batido a porta, né? Não andeis ansiosos, e falando da paz de Cristo. De que modo que nós podemos, pastor, alcançar essa paz? Veja, a instrução paulina, ela é de alegria. No capítulo 3, versículo 1, ele já cita lá, né? Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos. Aí ele não toca no tema da alegria em todo o capítulo 3, novamente não, só aqui na abertura. E aí chega no capítulo 4, ele retoma o tema da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí a pergunta que o pastor Vilivaldo fala é exatamente isso. Como conseguir isso? Como é que conseguir esse equilíbrio, essa paz, essa satisfação? E o apóstolo Paulo instrui aqui, ainda no texto, capítulo 5, dizendo que a moderação precisa ser vivida, praticada. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. E eu tenho um olhar que essas recomendações que estavam trazendo tristeza à igreja por causa de duas líderes que estavam vivendo em oposição. E aí, quando a gente vive em oposição, em polaridade, a gente fica inflamado e a gente perde a alegria porque a postura do outro nos irrita. Tá? Isso gera tristeza, sentimento e muitas vezes até desânimo. Como o pastor Vili falou, até depressão, desânimo. E aí ele vai falando desses cooperadores de Deus que precisam estarem alegres. Os cooperadores, os líderes precisam serem moderados. Os maduros na fé precisam serem moderados. Por isso ele vai dizendo, seja a vossa moderação conhecida, porque você não está só. Perto está o Senhor. Quando eu sei que Jesus está perto, eu vou me acalmar, porque eu sei que Ele está vendo o que está acontecendo. É aquela história que aconteceu com Jesus e os discípulos no barco. Os discípulos ainda não conheciam o pleno poder de Jesus. E aí acordam Jesus desesperados e diz assim, Senhor, não se importa que morramos? Porque eles não sabiam que Jesus tinha poder para acalmar e transformar todas as coisas. Então, esse momento que estamos vivendo é um momento que precisamos descansar. Deus está olhando para nós. Por exemplo, o José até cita um exemplo aqui, ó. Estamos sem chuva na região, mas a aula de hoje é chuva seródia de bênçãos, como também as anteriores. Show de bola. Olha, a ausência de chuva. Ontem nós víamos um filme evangélico, inclusive, a história de um pastor, e o pastor sai no campo de noite e ali ele tem um encontro com Deus, Deus fala com ele. Na mesma hora cai uma chuva forte. E a Fátima disse assim, era essa chuva que nós estamos precisando em Curitiba. Será que Jesus não sabe qual a chuva que nós estamos precisando em Curitiba?
né, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque Ele está perto, perto está o Senhor. Aí ele vai dizendo assim, ó, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Pastor Vili diz, como é que a gente não vai andar ansioso? Descansando e confiando que perto está o Senhor. E o texto, pastor, traz uma instrução assim que eu considero vital. Eu não vou viver ansioso por coisa alguma se eu tornar conhecido diante de Deus aquilo que está roubando a minha paz. Colocar diante de Deus em oração, súplica e ações de graças aquilo que de alguma forma está me incomodando. Orar por chuva é importante. Deus tem misericórdia de nós, manda chuva para cá, o Senhor está sabendo, o Senhor sabe, precisamos. Talvez uma oração mais intensa, né? Hoje, pastor Vili e pastor Nilton que estão aqui, vamos orar por chuva o dia todo hoje, né? Você também que está conosco aí, vamos pedir a Deus chuva, vamos pedir a Deus, e nós estamos suplicando ao Senhor, manda chuva, Senhor. Ele está conosco, Ele sabe que precisamos de chuva, mas talvez Ele queira nos ver, dobrar os joelhos e pedir chuva. Senhor Jesus, manda chuva para Curitiba. Oração, súplica, mas também ações de graças. Mesmo assim, obrigado, Senhor, por esta água que eu tenho. Obrigado pela saúde que eu tenho. Então, a ansiedade, pastor Vilibaldo, será tratada com oração, súplica e ações de graças, tornando conhecidas diante de Deus as nossas necessidades. Com certeza, devemos colocar diante de Deus nossos pedidos, mas nunca deixar de agradecer. Até mesmo hoje, estava conversando com a Ju, pastor, e aí eu comecei a pensar a respeito da água, né? Falei, estou com sede, vou tomar uma água. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Como a gente depende da água. Mas graças a Deus, eu falei para a Ju, graças a Deus a gente tem a condição de ter água. Mas está em falta. Sim, mas pensem, gente, quão incrível é o trabalho da Sanepar de trazer a água para nós. Como era muito diferente no tempo de Jesus. Eu comecei a pensar e falei, puxa, Ju, já pensou como era no passado? As pessoas não poderiam tomar água no momento que tem sede. As pessoas tinham que racionar. Nós precisamos olhar também as coisas desta forma, valorizando aquilo que Deus nos permite ter e, claro, não deixando de pedir a Deus aquilo que nós sentimos falta. Isso. Eu queria só aproveitar e citar aqui duas contribuições. Uma da Cris, que vai falando exatamente dessa alegria, porque Deus está perto. E aí o nosso Luiz Alberto, lá da PIB de Pato Branco, que está conosco todo domingo. Obrigado, Luiz. Falei com o seu pastor sobre isso, viu? Pastor Luiz Tarquínio. Ele diz assim, ó, essa alegria vai superar as nossas diferenças e fraquezas nessa caminhada de fé, porque o nosso desejo é viver bem e continuar adorando a Deus. Então, pastor Filho, queria só dar esses dois contribuições. Uma questão importante também nesse setembro amarelo que estamos vivendo, cabe nós lembrarmos algo que nós precisamos ter muito cuidado. Não devemos pensar que porque uma pessoa tem depressão, isto é falta de fé. Mas nós cremos no que a Bíblia diz e a Bíblia nos indica que sim, uma pessoa que sofre com depressão e ansiedade pode buscar no Senhor o seu consolo. Não estou dizendo que imediatamente será curada, mas sim poderá encontrar refúgio em Deus. Eu queria aproveitar essa fala e dizer o seguinte, ontem na palestra da doutora Elke foi muito bom ouvirmos isso. Muitos profissionais da área de saúde não acreditam em Deus. E alguns profissionais da especialidade da psiquiatria também não acreditam em Deus. Mas foi muito bom ela falar sobre esse momento que vivemos, o Setembro Amarelo. Em momentos de depressão, tristeza e angústia, você tem que olhar. Aí ela pediu para olhar para cima. A primeira abordagem dela, olhe para cima, olhe para Deus, né? Então, precisamos olhar para Deus em toda e qualquer circunstância. Depois pediu para a gente olhar para dentro, olhar para nós mesmos. Quando o pastor Vili faz esse link, eu me lembrei da palestra de ontem. Quem não viu, vale a pena ver, está gravada, mas vale a pena ver. Isso mesmo, e é isso. A promessa, Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que nós precisamos para ter a paz de Deus?
No versículo 8 diz, precisamos pensar no que tem ocupado o nosso pensamento. E precisamos lembrar, como o pastor diz, olhando para o céu, mas não só olhando para o céu de qualquer forma, precisamos olhar para o céu entendendo quem é Deus. Versículo 9 diz quem é Deus. Deus, para aquele que sofre, não é um Deus qualquer, é o Deus da paz. O Deus da paz será convosco. É uma promessa e é algo que Paulo diz de experiência própria. Porque quando nós olhamos o texto seguinte, dos versículos 10 em diante, Paulo fala das suas experiências. Fala que tem se alegrado e tem renovado o seu favor e cuidado através desse contato com os filipenses. E diz o seguinte, a partir do versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como esse versículo às vezes é deturpado, né, pastor? Eu dizia isso essa semana, atendendo alguém no gabinete. A gente olha para esse texto e tem sido muito pregado, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso destruir, eu posso conquistar, eu posso acumular, eu posso... Então tem uma chamada de vitória e de avanço, quando o texto está falando exatamente o contrário, está falando de suportar. Eu posso suportar o isolamento, eu posso suportar esse momento de seca, eu posso suportar esse momento de enfermidade, eu posso suportar esse momento de desemprego, porque eu aprendi tanto a ter fartura como passar privação. Então, tudo posso naquele que me fortalece, significa o seguinte, ainda que me pareça pesado demais, Jesus me fortalece e eu consigo, eu posso, eu supero, eu vou vencer. Esse é, na verdade, o contexto desse texto, né? Alegrei-me sobremaneira, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Veja, Paulo, no versículo 10, deixando bem claro que essa igreja maravilhosa de Filipenses é uma igreja cuidadora. Vocês cuidaram de mim mais uma vez, o qual também já tinha feito antes. Então, Paulo reconhece que a igreja já cuidou dele outras vezes. Digo isso não por pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, inclusive contente na pobreza, contente na aflição, contente na enfermidade, contente na privação, porque sei estar humilhado, sei também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já fui experimentado. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando eu estou altivo, eu já estou fortalecido pelo meu ânimo. Mas quando eu estou debilitado, quem me fortalece é Deus, né? A alegria do Senhor, a força do seu poder me fortalece. Interessante que Paulo termina, então, a sua carta praticando aquilo que ele pregou. Ele diz para não andarem ansiosos, e ele mostra que ele não andou ansioso, pois ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, ele pode suportar tudo. Ele diz aos filipenses que eles deveriam não somente pedir a Deus, mas serem gratos. E ele termina a sua carta sendo gratos aos próprios filipenses, que foram bênção na sua vida. Assim, ele lembra que os filipenses, quando ele havia viajado a partir da Macedônia, ajudaram ele, sendo a primeira igreja que vem ajudar ele nesse contexto. E mandam para ele recursos ao ponto de ele indicar o seguinte, versículo 18, recebi tudo e tenho em abundância. Interessante, alguém que está preso, cativo, alguém que pode a qualquer momento faltar aquilo que tem, poderia aproveitar a oportunidade de dizer, olha, como vocês me ajudaram anteriormente, se puderem me ajudar novamente, eu agradeço. Mas não é isso que ele diz. Pelo contrário, ao invés de pedir à igreja, ele é grato e diz,
o seguinte: tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo tinha o foco naquilo que realmente importa. Interessante que ele lembra aqui Epafrodito, não sei se vocês se recordam da semana passada, um irmão muito precioso, um grande amigo de Paulo, que havia adoecido, mas Deus lhe preservou a vida. Paulo não olha suas circunstâncias, sua situação, mas olha agradecendo a Deus pela vida de Epafrodito e agradecendo a Deus pela igreja que lhe abençoou através desse. Assim, Paulo, ao invés de se preocupar consigo mesmo, segue no versículo 19 e diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo não se preocupa com ele mesmo, mas olha para o outro, olha para essa igreja amada. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos do século. Amém. E aí encerra dizendo: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo tinha a atenção naquilo que realmente importa. Interessante que o pessoal que está respondendo conosco aqui, está interagindo, vai dizendo algumas coisas que estão nessa direção, pastor Willi. O Herodan diz assim, ó: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. E o irmão Aparecido diz assim, ó, aquele cântico que nós cantamos, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Se encaixa muito bem a esse texto de Paulo hoje. E o nosso irmão lá de Pato Branco também, ele traz um comentário aqui também interessante, diz assim, ó: o aprendizado nessa relação com Deus nos dá capacidade para viver em qualquer situação nessa vida. E de fato, até achei interessante que a Fatinha comentou, as perdas trazem ganhos e os ganhos trazem perdas, que o Espírito Santo nos conduz a fazermos as escolhas segundo o coração de Deus. O que Paulo quer nos lembrar através dessa carta é: nós não devemos viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito de Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, nos colocarmos diante da vontade de Deus e nos submetermos a ela, entendendo que é Ele quem sabe o que é melhor para nós. Diante disso, mesmo que pareça que as circunstâncias vão nos devorar, nos destruir, nós precisamos fazer diferente, olhando para Jesus Cristo, nunca perdendo Jesus do nosso foco, cuidando em relação àquilo que temos aprendido e com quem temos aprendido, não deixando o passado nos conduzir, mas olhando para o passado com alegria e gratidão. E, por fim, aprendendo a confiar em Deus. Nisso, Paulo não somente fala conosco, mas ele traz o seu exemplo para nós também podermos, através do nosso exemplo, ser luz, ser sal neste mundo. Muito bem, nós vamos orar encerrando o nosso estudo bíblico de hoje. E você que está conosco, continua aí, nós vamos louvar a Deus e nós vamos cultuar ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus que tem para nós. E eu queria, nesse momento, colocar tudo isso que aprendemos diante do Senhor, para que o Senhor possa selar esse aprendizado, que lição maravilhosa, pastor Willi. Pai de amor, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, as Tuas verdades, que de fato o Senhor nos ajude a olharmos para Jesus como autor e consumador da nossa fé, e não apenas isso, mas que nós possamos, ó Deus, viver nossos relacionamentos com este foco, com moderação, com alegria que vem do Senhor, olhando, ó Deus, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a sermos agradecidos, como o apóstolo Paulo foi à igreja de Filipenses. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor tem nos demonstrado tantas coisas boas e nos ajuda a sermos igreja que se importa com os outros, que demonstre amor, que abençoe. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de fazermos isso. A Igreja Batista Lindóia tem sido, ó Deus, uma bênção na vida de outras pessoas, de outras vidas. Continue dando ao Teu povo visão, mas, ó Deus, nos permite
sermos bênção aonde nós estivermos. Quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe que precisamos de chuva. Quero pedir, Deus, que o Senhor derrame chuva sobre Curitiba, especialmente sobre as nascentes dos rios, pois precisamos de água e o Senhor tem todo o poder para fazer chover e nós dependemos disso e pedimos isso ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor os enfermos, colocar aqueles que estão lutando pela sua saúde. Quero colocar a vida do pastor Mauro Clementino diante do Senhor, sua esposa. Tem misericórdia deles, ó Deus. Continue operando ali. Obrigado pela melhora que tivemos notícia ontem. Continue recuperando sua saúde. Quero agradecer pela melhora da Sueli. Quero colocar diante do Senhor a vida da Jandira. Colocar diante do Senhor a vida também, ó Deus, da Rose. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela, do José e toda a sua família. E agora, Deus, recebe nosso louvor, nossa adoração e fala conosco quando vamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.